Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os objetos que têm a função de emitir luzes. São as chamadas Light Objects. Os Light Objects, elas estão aqui no menu Add, dentro do grupo Light. E existem 4 tipos de luzes. Eu vou começar mostrando a Point Light. Vou colocar ela aqui. O ícone dela é esse círculo. E para mostrar, eu vou mudar aqui o renderizador para os Cycles, que é o que a gente está vendo. Vou alterar aqui o meu device para GPU. E com o Ctrl B, eu vou fazer a janela de seleção em volta da vista da câmera para que o render de preview aconteça somente aqui. Então, dou um Z e Render. Outra coisa que eu vou fazer é desabilitar a luz do World. Então, aqui no Strength eu vou deixar 0. Então, a gente não tem influência de nenhuma luz externa, a não ser essa luz aqui. Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui. E a característica dessa luz é que a partir do centro desse ícone, ela emite luz em todas as direções. É uma esfera de luz, como se fosse uma lâmpada daquelas incandescentes, por exemplo. A partir do momento que eu tenho um objeto Light selecionado, eu posso vir aqui nesse menu, que é o Object Data Properties. Ele tem a forma de lâmpada e aqui eu vou ter algumas propriedades específicas desse tipo de objeto. A primeira é Color, que se refere à cor. Então, se eu clicar aqui e escolher qualquer outra cor, essa vai ser a cor emitida por essa fonte de luz. O próximo é o Power, que é a intensidade dessa luz. Então, a unidade usada aqui é o Watt. Quanto maior esse valor, mais intensa vai ser a luz, e quanto menor, menos intensa. O Radius, que aqui está com 25 centímetros, se refere ao tamanho da fonte de luz. Quanto maior o valor do radius, mais suave vai ser a sombra projetada por essa luz. Eu vou colocar aqui 0.05. Você pode perceber que a sombra ela está mais nítida, mais definida, na verdade, mais definida do que quando estava com 25. Se eu colocar aqui 0, significa que a fonte de luz é muito pequena e aqui ó, a sombra ela é bem nítida ou dura, como a gente pode dizer também. Ó. Isso aqui é bem fora da realidade, tá? Porque toda fonte de luz ela tem uma dimensão. E quanto maior, vou colocar o 0.05 aqui, você pode perceber que quanto mais próximo do objeto projetado essa sombra tiver, ela vai ser mais definida e quanto mais distante ela vai ser menos. Dá para ver melhor aqui, ó, nesse cubo. Então aqui você pode ver ó, que perto do objeto a sombra ela é mais definida e à medida que vai distanciando, ela vai ficando mais difusa, mais borrada, esfumaçada. E quanto maior o valor da fonte de luz, mais suave vai ser essa sombra. Se eu colocar aqui 1 metro, você pode ver que é extremamente suave aqui a sombra. Tem lugares que ela mal aparece de tão difusa que essa sombra está. Essa relação de tamanho da fonte de luz com a suavidade da sombra é algo do mundo real. Eu vou colocar aqui 0.25 de novo. A opção Cast Shadow, que já está habilitada por padrão, significa que essa luz ela vai projetar sombra, que é o que a gente normalmente espera. Se você desmarcar, não tem sombra. Esse Multiple Importance se refere a esse granulado aqui, que é o Noise. Quando ele está habilitado, essa luz ela vai produzir menos granulado. Se eu desabilitar, esse granulado ele vai ser maior. Olhando assim, não dá muita diferença. Só quando a gente faz comparativos de render que dá para ver. É razoavelmente sutil. Mas
Essa opção, ela também é influenciada pelo material que está nos objetos. E normalmente vão ser materiais bem reflexivos e bem polidos. Como eu vou falar de material mais para frente e vou falar a respeito da configuração desse granulado também mais para frente, a gente volta a tocar nesse assunto e eu vou dar alguns exemplos que vão ficar mais claros, tá ok? Essas são as propriedades da Point Light. A última coisa que eu queria falar é o seguinte, não adianta você rotacionar essa fonte de luz, não vai mudar absolutamente nada. O que importa daqui, diminuir aqui, é a posição dessa luz no cenário. Ficou faltando a opção aqui que é do Max Bounces. Esse Max Bounces eu também vou falar depois, porque isso tem relação com o Bounces aqui das configurações de render. Então, eu também vou falar disso depois, mas normalmente, tanto a opção do Max Bounces quanto do Multiple Importance, você pode deixar como está. Bom, agora eu vou falar de outro tipo de luz, que é a Spot. Vou deixar a Sun por último. Então, você pode introduzir uma nova luz Spot ou alterar por aqui. A Spotlight, ela vai ter a maior parte das configurações idênticas à da Point, mas ela vai acrescentar esse Spot Shape aqui, que só ela tem. A primeira característica da Spotlight em comparação com a Point é que enquanto a Spotlight ela é uma luz omnidirecional, ou seja, que ela emite luz em todas as direções, a Spotlight é unidirecional. Ela só vai emitir luz numa direção, que é a desse cone aqui. Ou seja, se eu rotacionar essa luz, faz toda a diferença. Aqui vai fazer diferença rotacionar e posicionar. Esse cone, aqui dentro do shape, do spot, ele é controlado por aqui, pelo size. Aqui eu consigo abrir esse cone ou fechar. O blend, o controle de suavização do limite do cone. Se você deixar em 0, ela vai estar na configuração mais definida do cone. E se você colocar 1, na mais suave. Então, é um tipo de luz muito boa para simular farol de carro, spotlight mesmo de verdade, canhões de luz, né? Como no teatro ou em casa, com uma dicróica, por exemplo, né? A outra é a Area Light. A Area Light, ela tem também a configuração de cor, de intensidade. Ela vai ter o Cast Shadows, o Multiple Importance, o tamanho, o Max Bounces. Porém, no tamanho, ela é influenciado pelo Shape. Esse Shape só a Area Light tem. Nesse ponto aqui, nesse Shape que está Square, significa que essa luz ela é uma luz quadrada. Eu vou aumentar aqui as dimensões dela, então vai ficar mais fácil de ver. E você pode alterar as dimensões ou por aqui, pelo size, ou aqui, desculpa, acabei diminuindo muito, ou puxando aqui, ó, na própria luz. No shape, ela pode ser quadrada, square, pode ser retangular, rectangle, um disco, um círculo, né, no disc, e uma elipse. Então, isso muda um pouco principalmente, esse formato ele vai influenciar mais como a sombra ela é projetada. E dependendo do formato que você escolher, o size ele pode ter 2 campos, como nesse caso aqui, o X e o Y. Isso vai possibilitar com que eu configure uma dimensão e a outra. É uma elipse, né? Se eu colocar rectangle, eu vou ter também a mesma coisa. Eu posso aumentar nesse sentido e nesse sentido. E, claro, você pode trabalhar direto na luz, alterando a forma dela por aqui. Essa é uma boa luz, ela é uma luz unidirecional também, ela não joga luz para trás. A gente está vendo luz aqui em cima porque é o rebatimento da luz dos objetos, no chão, nas paredes, que está vindo aqui para cima. A gente vai falar disso também, eu vou mostrar isso nas configurações do render.
mas ela só vai soltar luz daqui para baixo, para onde estiver apontando essa reta aqui. Ela também tem uma opção que se chama Portal, que só a luz Area tem. Aqui, se eu habilitar, ela vai ficar toda escura. Qual que é a função desse Portal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa luz e eu vou selecionar esse Edge Loop aqui de cima, vou colocar o meu cursor 3D nessa posição e vou inserir uma Area Light aqui. Então ela já está aqui apontando para baixo, ela está um pouco maior, não tem problema. E eu vou colocar no Word, eu vou clicar aqui, vou pegar um Environment Texture e eu vou usar uma HDR. Vou aumentar a intensidade da HDR. Vou desligar essa luz aqui, colocar 0. Então, quando eu fizer o render, essa iluminação que está entrando aqui, ela é gerada pela HDR que está no Word. Se eu habilitar essa luz como Portal, o que ela vai fazer é canalizar de uma forma mais eficiente a luz que está vindo de fora, de forma que haja menos granulação, menos noise. Essa é a função do Portal. Então, é uma ótima luz para ser usada em janelas, quando a gente está fazendo maquete eletrônica, ou qualquer outro tipo de cena de interior, como essa daqui. Onde tiver entrada de luz, você coloca uma luz dessa como Portal. Bom, aqui eu tenho Sun, deixa eu tirar aqui a intensidade da HDR e tirar o Portal daqui. Vamos aumentar aqui a intensidade para o padrão, que é 10. Então agora é a luz Area, que está jogando luz aqui dentro. Vou agora mudar para Sunlight. A Sunlight, diferente das outras, ela já tem uma diferença no Strength. Aqui já não é Power, é Strength. Ela tem uma relação de intensidade diferente das outras luzes. Nas outras luzes eu coloco 10, não fica tão intenso como está aqui. Então, você pode até diminuir, se for o caso, ou não. Vou deixar em 5. A Area Light eu não falei, mas assim como a Spotlight, o efeito da Area Light tem a ver com a posição dessa luz no cenário e a rotação. A Sun, que simula a luz do Sol, não importa a posição do cenário. Se eu mudar aqui, ó, ela de lugar, o efeito é exatamente o mesmo. O que importa na Sunlight é a rotação. Por quê? Porque a luz, diferente dos outros tipos de luzes, que a luz é emitida a partir do ícone, no caso da Sun, ela não vem daqui, ela vem do infinito, paralelo, ela ilumina toda a cena. Se você olhar de fora aqui, qualquer objeto que você espalhar por aqui vai ser iluminada por essa luz, em qualquer lugar. E ela vem do infinito e paralelo, seguindo essa direção aqui, que é a direção dessa reta da Sunlight. Exatamente para simular a luz do Sol. O angle é o que vai determinar o tamanho do Sol. Nesse caso, é bom para simular, por exemplo, dias nublados e dias com o céu bem aberto, onde no céu bem aberto a luz do Sol chega direto, então a sombra ela tende a ser mais definida. Mas em dias nublados, as nuvens elas espalham essa luz, elas fazem o papel de uma grande area light. E como a gente viu aqui, quanto maior a fonte de luz, mais difusa é a sombra. Então, num dia nublado, você pode aumentar aqui o valor do angle e a gente vai ter essa suavização da luz e da sombra. O resto é a mesma coisa que a gente já viu antes. Para finalizar, eu quero mostrar um outro efeito que é muito usado em arquitetura, que é o uso de luzes com arquivos IES.
Esses arquivos que podem ser encontrados gratuitamente na internet, eles têm a função de simular o comportamento da luz de lâmpadas que a gente encontra no mercado. Então você pode baixar esses arquivos de uma lâmpada de uma marca e modelo específico, ou você, através de softwares, pode criar sua própria IES. Ela vai simular como que essa luz sai dessa lâmpada. E para isso, eu vou inserir aqui uma point light. Eu vou posicionar essa point light aqui no fundo. Eu vou diminuir o radius para 2 centímetros. Então, vou descer aqui a lâmpada. Para ter acesso a esse recurso do IES, com a lâmpada selecionada, você clica aqui em Use Nodes. Nodes, eu vou falar mais deles quando a gente entrar em materiais. E a gente vai usar o Shader Editor para isso. Porém, aqui vai ser uma forma mais simples da gente conseguir fazer o efeito. Aqui no Strength da luz, eu vou clicar aqui e eu vou escolher a categoria Texture e IES Texture. Como a gente vai usar um arquivo externo, eu vou alterar aqui para External e no campo eu vou clicar na pastinha e vou buscar o arquivo IES que eu quero usar. Ok? Pode acontecer dessa intensidade ficar mais alta dependendo do arquivo utilizado. E normalmente é só você baixar aqui a intensidade. E para a gente poder ver melhor o desenho que essa IES está criando, o raio aqui tem que ser 0. Vou diminuir aqui ainda mais. Então, aqui ó, dá para ver já que tem um desenho saindo dessa lâmpada aqui. Não só o desenho, como a abertura do cone também. Nesse caso, porque tem IES que ela vai fazer para os dois lados, né? Vamos diminuir um pouco mais aqui para ficar mais claro, ó, de ver esse desenho. Então, existem várias IES e cada uma delas vão ter desenhos, aberturas diferentes. Como eu estou usando aqui agora o Nodes, esse Strength daqui do Nodes, ele passa a ser um multiplicador desse valor que está aqui. Então, tanto faz eu colocar 1 watt aqui ou eu colocar 2 aqui. Vai dar o mesmo resultado, ele vai dobrar. Só para vocês saberem. Uma última coisinha só é o seguinte, a Point Light ela é muito boa para isso, porém, se você rotacionar, ó, você vai conseguir rotacionar também essa luz com o arquivo IES. Só que a Point Light não dá para a gente saber para onde ela está apontando, porque ela tem uma linha aqui, ó, mas essa linha ela não muda de lugar quando a gente rotaciona. Então, se você quiser, a título de orientação, mudar para um spot só para saber para onde ela está apontando, é um recurso que eu costumo usar. Então, beleza, é para cá que eu quero, volto aqui para Point Light e fica mais fácil eu saber a direção dessa luz. Tá ok? E como a gente está falando de arquitetura, eu vou aproveitar também e mostrar que aqui no Color, além de você poder escolher manualmente a cor que você quer, é possível definir a temperatura de cor. A temperatura de cor, ela vem descrita em várias embalagens de lâmpadas. Basta clicar aqui nesse símbolo aqui no Color, vir aqui no Converter e escolher Black Body. A temperatura de cor ela é em Kelvin e quanto mais baixa, mais próximo do vermelho. Se colocar 100, é bem vermelho, 5000 e quanto mais alta, mais perto do azul. Vou colocar 20.000, por exemplo. Normalmente, a temperatura de cor para ambientes ela está entre 3.500 e 6.600 por aí. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou falar a respeito de outras fontes de luzes chamadas de Mesh Lights, tá ok? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários.
E eu vou buscar alguns sites de luzes IES e vou postar nos comentários também, tá ok? Um abraço e até mais.